A mim parece que esse governo Trump vai ser profundamente diferente do primeiro governo Trump. E não só porque ele chegou muito mais organizado e com um time montado, mas também por causa disso. O Casarões falou de oligarquia. O primeiro governo Trump, até por conta da desorganização do trumpismo, nem tinha como ser oligárquico. Esse é plutocrático, né? Ele está montando uma plutocracia nos Estados Unidos, né? É uma coisa muito interessante. Na primeira onda, no primeiro mandato, você chega... Acho que você podia começar, inclusive, definindo oligarquia e plutocracia. Sim. Bom, o Guilherme tinha mencionado já, a gente tem uma classificação das formas de governo, que a gente chama de teoria clássica das formas de governo, tipologia das formas de governo clássicas, que são a monarquia, aristocracia, democracia, quando o governo é voltado para o bem de todos. E quando, né, quer dizer, é governo de um, governo de alguns e governo da maioria. Monarquia, aristocracia e democracia. A monarquia governa todos em bem do todos. A aristocracia é uma elite que governa para o bem de todos. E a democracia, todos governam para o bem de todos. Isso. Agora, isso é a tipologia mais ou menos de Aristóteles, né? Agora, quando esses mesmos governos governam para o benefício próprio, para o seu próprio bem, aí não é monarquia quando é governo de um, ela é tirania, né? A aristocracia, quando essa elite governa em benefício próprio, não é mais aristocracia, ela é oligarquia. E o governo da maioria, quando governa para si próprio e não para a justiça de todos, ao invés de ser chamado de democracia, você chama de demagogia, embora tenha outros nomes também. Tem oclocracia, tem uns nomes assim, que parece até outra coisa, né? E quando a gente está falando... É engraçado, você sabe que tem muita coisa interessante, você sabe que eu tenho um livro em casa, escrito por um inglês do final do século XIX, que chama-se Democracia versus Oligarquia. Isso é um debate que está colocado lá faz muito tempo. No primeiro governo, no governo Trump, as pessoas olhavam para ele como se fosse uma aberração. Você chegava lá, ele não tinha... Ele foi eleito meio que no susto, igual o Bolsonaro aqui também, né? Como você disse, não tinha pessoal, não tinha um plano preconcebido, você tinha um discurso montado, né? Um discurso populista, antissistema. Agora não, agora no caso específico do Trump, você tem uma concepção clara do que se é, digamos assim. Você tem os aliados montados, você tem de um lado essa plutocracia. Mas o que é plutocracia? Plutocracia, né? Democracia é o governo do demônio, né? Então plutocracia é o governo do Pluto, que é aquele cachorro do Mickey Mouse. Né? Não é isso, tá? Isso aqui por isso que o Zé Carlos já está escrevendo pra gente aqui, comemorando a sua volta, dizendo: vamos ter piadas inteligentes a partir de hoje. A plutocracia é o governo da grana, é o governo do dinheiro, é o governo dos mais endinheirados. Quer dizer, é um tipo específico de oligarquia, é a oligarquia dos ricaços, né? Porque quando você fala em aristocracia também, você pode imaginar que historicamente é o governo da nobreza, que tem valores paternalistas em relação à massa, quer o bem da massa, mas ela sabe melhor para a massa do que é a massa. O que é melhor para a massa do que a própria massa, né? Mas isso que está se montando lá mesmo. E eu fico pensando por quê, né? Você tem o time, você tem não só o time de Steve Bannon com esses Proud Boys, esses pastores reacionários, a gente toda, mas você tem uma organização toda em torno do Trump com esses tecno-empresários bilionários, né? O próprio Trump é bilionário, isso é uma coisa muito curiosa, né, Pedro? Porque toda a história dos Estados Unidos, você teve, ao contrário, um populismo que era democratizante e anti-oligárquico, e anti-plutocrático, sobretudo. Andrew Jackson veio do povo, né? Embora fosse, enfim, tinha aquelas coisas... Eu não estou nem pensando nele, não, porque aquele negócio era o homem, era a defesa do homem simples escravista. Eu estou pensando no final do século XIX, no movimento progressista americano, né? Vai ser encarnado por vários personagens, um deles o Woodrow Wilson, depois você vai também ter o Ted Roosevelt, apesar do imperialismo dele, mas era sempre uma virada. Você vê isso muito, sabe, num autor de cinema, num diretor de cinema que você gosta muito, que é o Frank Capra. Todo o filme do Frank Capra é um filme do homem simples da comunidade americana contra a corrupção dos endinheirados, na década de 30. É um grande diretor republicano dos anos 40. Pois é. Ele não sabia, mas na verdade o discurso dele era um discurso que hoje em dia seria mais visto como se fosse do Partido Democrata, né? E aí a gente está vendo pela primeira vez, eu não sei se isso tem a ver com essa sensação de decadência dos Estados Unidos, que é reconhecida pelos próprios,
para os próprios trumpistas. Né? A primeira coisa que Trump falou agora no discurso dele é que a América ia voltar aos seus anos de glória. Ele ficou citando, né, que é uma coisa típica também, o McKinley, né, ele no primeiro mandato tinha no quarto dele, no salão, o quarto dele, o salão oval, tinha um retrato do Andrew Jackson, que era esse populista. Né? A impressão que dá é que esse pessoal chegou em algum momento à conclusão de que a parte da vantagem da China no comércio internacional tinha a ver com o fato de que tem algum grau de dirigismo econômico. Eu não sou especialista em China, mas, ao que me parece, né, parece que no sistema chinês você coloca em cada província as empresas para brigar, mas não é igual o estatismo do Geisel, você está querendo dizer, não é igual ao século XX. Mas cada empresa tem no conselho um membro do Partido Comunista Chinês. Então é uma espécie de competição organizada. Então você tem uma espécie de direção. Quer dizer, ao mesmo tempo que tem um capitalismo embaixo, né, você tem uma espécie de submissão da economia ao propósito político ou geopolítico, né, que é orientado pelo Estado, que é típico dessas épocas de reação contra a globalização. Você ressubmete a economia às diretrizes da razão do Estado, para usar outra expressão clássica. Né? E me parece que em algum momento também essa turma do Trump percebeu, não só a turma do Trump, mas percebeu que a globalização, ao invés de fazer bem aos Estados Unidos, estava fazendo mal, e que de alguma maneira é preciso também ressubmeter ou coordenar os interesses das grandes empresas geopoliticamente em torno do Estado para fazer frente a esse novo sistema, digamos assim. Né? E acho que isso explica um pouco essa plutocracia, esse populismo de um lado, que é reacionário, que não é democrático, e esse governo plutocrático, tecno-plutocrático, está recebendo vários nomes, que em alguma maneira parece a maneira americana do momento de tentar fazer uma coisa semelhante. O governo Trump está se colocando como uma espécie de coordenador. Eu não tinha ouvido uma leitura assim antes. Ele está se colocando como uma espécie de um coordenador, defensor desses grandes grupos de Big Tech contra as ameaças à expansão do poder delas, sem a qual, nessa interpretação, não existiria poder americano. Então você vai botar esse poder todo a favor contra a regulamentação das redes sociais, você vai favorecer os grandes grupos econômicos na base da porrada, com um grande porrete. Né? Quando ele fala de Groenlândia, fala de Panamá, quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Isso não é muito novidade. Mas isso há muito tempo que não era feito de maneira escancarada. Tanto que o exemplo o exemplo mais recente que o outro dá é o McKinley, né, que foi um presidente da República da virada do século XIX para o XX, que aliás, acabou. Aliás, é um bom uísque, tem um uísque McKinley que é muito bom, né, mas acabou assassinado. Tá? Não sei se pelas razões certas, se é que tem alguma razão certa. Foi o Garfield que foi assassinado. Não foi o McKinley, não? Não. Não, então foi o Garfield, mas acho que foram dois que foram assassinados naquela época. Teve 2 assassinados. Garfield também foi, mas acho que o McKinley também foi. Mas, enfim, então eu acho que eles estão pensando de alguma maneira como é que é possível recolocar o poder econômico debaixo do poder político. Né? Recolocar o poder econômico debaixo do poder político. E isso explica um pouco esse governo plutocrático, que estão todos em volta lá para enfrentar as Big Tech chinesas, por exemplo, ou para disputar, com base da chantagem, na intimidação imperial, o mercado europeu, enfim, o mercado em outros lugares do mundo.